Doutora Denise Borba, ela é ginecologista e mastologista, está aqui, né, ouvindo o nosso discurso. Doutora, bem-vinda nesse mês da mulher. Parabéns, aliás, não é ainda em tempo pelo Dia Internacional da Mulher, para falar de um tema pedido pelas nossas queridas ouvintes, que é a pré-menopausa. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todas as mulheres que estão nos ouvindo. Um feliz Dia da Mulher, o mês da mulher, né? Isso, exatamente. Doutora, o que é importante em termos gerais para a gente entrar na conversa e entender de pré-menopausa? O que é isso, afinal de contas? A pré-menopausa é um período de transição na vida da mulher. Ela começa a acontecer a partir dos 40 anos. A maioria das mulheres, elas param de menstruar entre 45 a 55 anos, mas o nosso corpo já dá uns sinais que está acontecendo alguma coisa um pouquinho antes. E é um tema muito importante porque muitas mulheres não dão muita atenção, né? Sim. Às vezes começa a dormir mal, o humor começa a ficar alterado, às vezes começa nessa fase a alterar a vontade de namorar com o marido. E aí a gente vai só achando que é tudo normal, né? E, na verdade, às vezes é um sinal que a mulher está entrando nessa fase de transição. A partir dos 40, isso já pode acontecer em qualquer idade? Pode. Algumas mulheres até acontece um pouquinho antes. Como a maioria das mulheres entram na menopausa, assim, param de menstruar entre 45 a 55, uns 8 anos antes o nosso corpo já começa a dar sinais de que alguma coisa está ficando diferente. Isso se chama pré-menopausa. Isso. Depois vem a menopausa e aí tem um período pós também, é isso? E a menopausa é um diagnóstico que a gente dá olhando para trás. Quando a mulher fica 1 ano sem menstruar, aí a gente bate o martelo e entrou na menopausa. Perfeito. E o que ela pode fazer, doutora? Porque, assim, alguns desses sinais aí, pelo que a gente ouve falar, bastante incômodos, inclusive. Até mesmo a falta de sono já pode desencadear outras situações na vida de alguém, né? Exatamente. E a gente tem muito o que fazer pelas mulheres nessa fase de transição. A primeira coisa está relacionada também aos nossos hábitos de vida, né? A mulher que é ativa, que se exercita, que cuida da mente. Essa mulher, ela tem a tendência a passar de uma fase mais tranquila, né? De uma forma mais tranquila por essa fase. E nós temos também formas de tratamento. A terapia de reposição hormonal da menopausa, ela é muito válida. A gente tem medicações que ajudam a mulher a passar por essa fase de uma forma melhor. A gente só precisa saber se essa mulher pode receber essas medicações. Quer dizer que existem contraindicações. Existem contraindicações. Seriam quais, principalmente, doutora? Uma mulher que tem um câncer de mama no momento, né? Essa mulher, ela não pode receber a terapia de reposição hormonal. Enquanto em tratamento, é isso? Isso. Após o tratamento, ainda é muito discutido se pode ou se não pode. É uma avaliação de risco aí, isso. E a gente tem que ver também se essa mulher tem alguma doença, tem que ver os exames de sangue dela, tem que ver a mama, a mamografia. Mas a gente tem possibilidade de fazer isso e organizar isso para as pacientes, inclusive pelo SUS. Perfeito. E além dessa questão do câncer, o que mais poderia contraindicar uma reposição hormonal nessa idade? Que talvez fosse o meio mais fácil e rápido, eu penso que, né, de ajudar essa mulher. Sim, a gente tem que avaliar cânceres de forma geral, avaliar se essa paciente não tem uma pressão alta que está descompensada, se ela já não teve um infarto ou algum outro sintoma desse jeito. Doutora, eu não sei se é mito, mas muitas vezes a gente escuta, né, em outras mulheres falando a respeito, a pré-menopausa tem a ver com a idade que a pessoa menstruou, que a mulher menstruou. Se ela menstruar mais cedo, ela vai mais cedo. Se menstruou um pouco mais tarde, vai começar um pouco mais tarde. Tem a ver? Não necessariamente. Por isso que a gente tem que ficar atenta aos sintomas, né? Começou a sentir, e assim, o primeiro sintoma que aparece é um sono que começa a não ficar tão bom. A mulher às vezes demora para dormir, não consegue descansar de forma adequada. Esse é o primeiro sinal que talvez esteja próximo dessa fase. E se ela for no médico que só vai tratar isso, esse seria na verdade um sintoma, né? Seria um sintoma. Só que já viu tanto que nós mulheres, a gente costuma desvalorizar o que a gente sente? Então tem muitas mulheres que vão chegando nessa fase, acham que é tudo normal, é correria. Tô envelhecendo mesmo, tô estressada. É assim mesmo. E às vezes não. Às vezes tratar esse sintoma ajuda essa mulher a viver muito melhor, né? A secura vaginal também é um sintoma? Também é um sintoma e ele acontece mais tarde. Agora, um sintoma também muito comum, a mulher que está nessa fase, a partir dos 40, começa a esquecer tudo.
Esquece o nome, vai falar alguma coisa, esquece a palavra, vai falar com alguém, esquece o nome da pessoa. Isso também é outro sintoma. E tudo isso, doutora, se reverte com o tratamento ou é uma situação que progressivamente ela vai manter isso? É crônico? Como é que é? Melhora com o tratamento. Melhor. Tudo isso, todos esses sintomas com o tratamento podem ser melhorados? Sim, esses sintomas podem ser melhorados. Outro sintoma que melhora de forma considerável com o tratamento são os calorões. É verdade, a gente nem tinha falado sobre isso. Calor demais, frio demais. Temperatura oscila, o termostato do corpo fica tudo bagunçado. Só que esse sintoma é um que a maioria das mulheres já está acostumada. Você está tendo calorão, opa, será que é a menopausa? Os outros, às vezes a gente sente e não tem noção que isso pode ser da menopausa. Só fica com a antena ligada pro calorão mesmo. E tem mulher que não vai ter o calorão. E aí tem todos os outros sintomas. E tem todos os outros. Vai sofrer com eles, né? Sim. O que influencia negativamente para isso ser pior do que precisaria, doutora? Já que é uma coisa que não dá para evitar, ou dá para evitar? Não dá para evitar. Não. É um momento que todas nós vamos passar. É uma transição. É uma fase da nossa vida. Pois é. Então, o que piora isso? O estilo de vida piora muito. Hábitos ruins. Hábitos ruins. E assim, hábitos em todos os contextos. A mulher que é muito estressada, trabalha num ambiente estressante. A mulher que não faz exercício. A mulher que acumula responsabilidade demais. Se a gente for olhar, é a realidade de muitas de nós. Se alimenta mal. Se alimenta mal. A doutora falou aí, não tem muito ou não nesse caso, em algumas situações aí. Perguntaram aqui o seguinte: estou no climatério, suo demais no rosto. Tem remédio para isso? Para que isso pare, esse suor excessivo? O tratamento da terapia de reposição hormonal pode contribuir, pode ajudar. Para a suadeira. Isso, porque a nossa regulação de temperatura fica muito bagunçada. Mas pode melhorar, não vai parar totalmente, assim. E essa medicação que a senhora refere é sempre a reposição hormonal, no caso? Ou tem outras opções de remédio? Para as mulheres, por exemplo, que têm câncer de mama, elas não podem receber hormônio durante o tratamento, existem alguns antidepressivos que a gente usa com o objetivo de melhorar esses sintomas. Melhora em aproximadamente 60% delas. Incluindo o humor. Incluindo o humor. Talvez por causa do antidepressivo, esse seja o primeiro que ajude aí no caso. Muito bem, tem uma senhora aqui falando que precisa ouvir com calma, porque senão eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Essa mensagem que está pelo meio aí. Várias pessoas entrando em contato, querendo saber situações específicas, né? Daí fica um pouco mais complicado para a gente, né, doutora? Mas, enfim, para quem ainda não está nem pensando nisso, o que a senhora diria hoje? Mulheres mais jovens, bem antes dos 40, digamos assim. Cuidem do estilo de vida. Desde já. Desde já. E quem nunca cuidou? Começa agora. Vale também? Começa ontem. Vale mudar o hábito a partir de uma certa idade, já vai ajudar também? Vale. E assim, esse momento de transição, a mulher vai caminhar também para o envelhecimento, né? Como é que a gente quer ser aos 60 anos? A gente vai construir agora. Se a gente não começou aos 20, aos 30, quanto antes começar, melhor. Conseguiu entender, Milena? Vou deixar você não perder o pensamento. Então, ela disse o seguinte, que ela sente tudo isso, ela está com 47 anos, ela sente o calorão, sente muita fadiga, um pouco... Esquecimento. O humor também não fica muito bom. E os esquecimentos. Ela falou assim, quando que é que vai passar isso aí? Tem um tempo Eu ia dizer, previsto. É para sempre, doutora? Não tem um tempo previsto. Melhora com o tratamento. E essa é uma dificuldade nossa, porque às vezes quando você começa a tirar a medicação da paciente, volta tudo de novo. Aí tem que voltar. Mas aí o que é importante saber? Isso é uma dúvida das pacientes. Eu tenho que esperar parar a menstruação para eu começar a tratar? Na verdade, não. O nosso melhor momento para começar o tratamento é quando começam os sintomas. Porque não pode deixar essa mulher sofrendo isso tudo para esperar parar a menstruação para receber tratamento. Inclusive, tem algumas situações aí de gravidez nesse período, né? Justamente porque tem um período que a menstruação vem regular, de repente desregula, e nesse período aí acaba vindo a rapinha do tacho, digamos assim. Tem mesmo. A mulher acha que não engravida mais não, né? Vem umas rapinhas do tacho mesmo. A doutora, perguntaram aqui se tem realmente algum remédio. Mulheres que têm 54 anos está quase separando do esposo por causa da situação que a senhora falou de não querer namorar mais. Tem tratamento. E a terapia de reposição hormonal, a gente tem segurança para fazer, porque se a gente conversar com muitas mulheres,
tem medo de ter câncer se receber hormônio. Já ouvi muito falar Né? isso também. Eu não vou receber porque eu vou ter câncer. É. E, na verdade, a gente precisa quebrar esse mito, né? Essas medicações que a gente usa nessa fase ajudam a proteger a mulher da osteoporose, que é o osso fraco, né? Ajuda essa mulher na memória, ajuda a mulher na questão da sexualidade mesmo, né? Que é uma coisa importante para a nossa vida. Mas a gente precisa colocar essa queixa em ponto, conversar com o ginecologista, porque tem tratamento sim. Mesmo quando começou mais a crescer esse uso da reposição hormonal, havia muitas falas em relação ao coração, que aumentava o risco de morrer do coração, etc, etc. Para muitas pessoas, porque assim, de repente fala que é assim, igual comer ovo faz mal, comer ovo faz bem. Ficou por muito tempo que fazia muito mal, né? Hoje já não faz. Então, como é que é isso, doutora? A gente tem que diferenciar a forma que é feito também esse tratamento, né? A gente sempre vai tentar usar medicações com menor perfil de efeito colateral. Então, tem gelzinho que passa na pele, que aí essa medicação às vezes não vai afetar o fígado. A gente tem formas que são seguras de oferecer as medicações. Vou tentar esclarecer mais algumas coisas aqui para as nossas queridas ouvintes, né? A menina diz aqui, como eu faço para fazer esse tratamento? Eu tenho 42 anos, entrei na menopausa aos 39, sempre passei por ginecologista e nunca fiz esse tratamento. A senhora tem notícia recorrente de situações assim, doutora? Seguidamente, as mulheres reclamam disso? As mulheres reclamam. Às vezes porque a nossa queixa não é ouvida, né? Sim. E assim, não é só a idade. Ela provavelmente entrou na menopausa mais cedo e aí é onde tem mais benefício ainda de oferecer o tratamento para ela. Então, ela precisa realmente pedir para o médico, é isso? Isso. Ou conversar sobre a queixa, né? Colocar, olha, a quantidade de coisa que a gente sente nesse período. É bom fazer uma listinha. Faz a listinha para não esquecer, até porque o esquecimento é um sintoma, então anota. Não, eu falo sério, não tô brincando não. Sim. Quando você vai pro médico, você tem que fazer a listinha, não é? De sintomas. Senão chega lá e esquece. Até porque fica nervosa e etc, e acaba esquecendo mesmo. Uma situação que mandaram pra gente aqui também através do Fala Cidadão, é sobre quem já está fazendo o tratamento, fazendo ali a reposição hormonal, mas que não está surtindo efeito. Provavelmente o medicamento não está surtindo efeito pro organismo dela, porque nenhum é igual pro outro, né? Exatamente. E a gente tem muitas opções, muitas formas de tratar. Só que aí é uma coisa importante. A mulher que vai receber o tratamento, ela precisa ser acompanhada. Né? Pode simplesmente não é assim, ir lá, vai lá, passa, não volta nunca voltar. mais. Isso, a gente tem que acompanhar essa mulher. Tem que fazer mamografia, tem que ver se o tratamento tá dando certo. Precisa fazer uns pré-exames para ter certeza do tratamento, né, doutora? Exatamente. E para as mulheres que estão nos ouvindo, né, aqui de Sorriso, quer fazer o tratamento, avisa o médico de saúde da família, ele pode encaminhar essa paciente para o ginecologista. Eu, inclusive, atendo no ambulatório de especialidade toda terça à tarde. No AME aqui do Sorriso. E a gente ouve essas queixas e buscamos tratar as mulheres, né? Às vezes, o clínico geral não vai dar referência dessa medicação, da possibilidade desse tratamento, mas ele sempre pode indicar a consulta para o ginecologista. Isso. Ainda mais quando são casos que a paciente tem muitas doenças ou tem história de câncer. É melhor passar no ginecologista. Tem que fazer uma investigação prévia, né? Sim. A pessoa diz aqui, tenho 52, sinto muito calor, dor nas pernas, mudança de humor, raiva repentina. E não tenho vontade de namorar de jeito nenhum, diz ela. Eu já tomo remédio, faço acompanhamento com o ginecologista, tomo hormônio tibial, mas não está adiantando muito não, diz ela. Tibial? Será que é a tibolona? Não faço ideia. Foi o que ela tem escreveu. um hormônio que chama tibolona. Precisa ver, né? Se esse tratamento tá dando certo. Se tá com sintoma, provavelmente vai precisar ajustar o tratamento. Às vezes pode ser que troque o medicamento e ajude, é isso, doutora? Tem mais do que uma possibilidade, assim como tem várias formas de ingestão do medicamento. Exatamente. E aí tem que ver o que ela tá fazendo de cuidado, né? Porque não é só o hormônio. A medicação sozinha não vai. Não vai. Se tá sedentária, se não tá cuidando dessa parte, o hormônio sozinho não dá conta do recado. Só caminhar resolve, ajuda, se forçar um pouquinho ou não? Ajuda. Caminhada sempre é bom. Sempre é bom. Fora isso, o ideal seria fazer... Agora tem muito meme, assim, que justo na vez da gente ficar velha, tem que ir pra academia, né? Que antigamente fazia tricô, agora tem que fazer musculação. É isso mesmo? É verdade. Que coisa, gente. Na nossa vez. Deixar a preguiça de lado, então, é uma medida muito importante. É muito. Isso? Não só pra menopausa, né?
evitar a pressão alta, para controlar o diabetes ou para evitar um diabetes. Prevenir câncer tudo, também, os médicos câncer. falam sempre aqui, os colegas seus, quando eles vêm. Sim. Todo médico que passa por essa bancada fala que tem que fazer atividade física. Só que a gente gosta mais do remédio, que é mais rápido, né? E não depende tanto assim do nosso esforço. É só passar ou tomar. Só que sozinho não adianta. Não adianta. Aproveitando, a ouvinte perguntou aqui, tirei o útero faz 5 anos e começou a sangrar de novo. O que poderia ser? A gente precisa ver se tirou o útero inteiro ou se ficou o colo do útero. Ah, bom. Mas todo sangramento numa mulher que está aí na menopausa ou dessa situação que já tirou o útero precisa ser avaliada. Essa avaliação tem que incluir exame físico. Então precisa Tem que examinar. marcar a consulta. Precisa. A menina confirmou aqui que é tibolona mesmo. Tibolona, né? Aham. Tem outras alternativas. Então pode procurar o médico, discutir com ele e falar que não está dando certo. É. E quem nunca ouviu falar disso, então pode falar com o médico que ele vai poder dar uma ideia, pelo menos, do que é. Sim, não normalize, né? É normal sentir isso tudo. Não vou nem falar nada. Fala, tudo isso, né? Olha quantas mulheres estão falando que estão sentindo exatamente a mesma coisa. E todas dizendo que é horrível. A senhora disse que tirou tudo, inclusive o colo do útero, e está com sangramento. Então a gente precisa ver. Às vezes fica tão ressecado que pode estar sangrando por ressecamento. Mas a gente só consegue falar isso se examinar. Se não Perfeito. examinar, não dá. E não é normal. Não é normal. Não, precisa Esse é um ser aspecto, examinada. como tantas outras situações, já que nós estamos no mês da mulher, na vida das mulheres, que a gente acaba normalizando, como a senhora mesma citou aqui, esse excesso de atividades, de responsabilidades, de correria, de estresse. Nada disso seria normal, entre aspas. Não é bom para a saúde. Não, de ninguém. E a mulher já faz tanta jornada, né? A mulher que trabalha fora tem que trabalhar fora, tem que cuidar de casa, cuidar de todo mundo. Tem 2 recados ali, Milena, se der tempo de dar uma escutadinha para ver se a gente consegue ainda atender o pessoal. Em termos gerais, doutora, a sua recomendação, então, já que não é possível suprimir essa fase da vida, para a gente passar por ela, sobrevivendo e continuar sendo aquela mesma mãe, esposa, profissional, que todo mundo espera que as mulheres sejam. O que a senhora recomenda? Tenha um estilo de vida bom, se alimente bem, faça exercício físico e não deixe de visitar o ginecologista, porque tem medicação para a gente passar por essa fase de uma forma mais tranquila. O ginecologista, a recomendação é 1 vez por ano, é isso? Isso. Aí, quando a gente começa o tratamento, às vezes a gente vai ver essa mulher em 3 meses, Mais 6 cedo um meses, pouco. para tentar entender se está dando certo. Precisa acompanhar. Precisa acompanhar. Não é só no ano que vem. Lá a Precisa senhora tem acompanhar. atendido uma grande quantidade pelo SUS em Sorriso, a demanda é bastante. Sim. E Grande. essa demanda de perimenopausa é imensa. Principalmente são essas situações mesmo. Sim. Muito bem, a gente falou de pré-menopausa, mas aproveitando, isso se intensifica, parou de menstruar, chama menopausa, é isso? Isso. 1 ano sem menstruar é igual a menopausa. Aí os sintomas, como é que é? Se não fizer tratamento, tende a piorar? Como é que é isso, doutora? Varia tanto. Tem mulher que passa por essa fase e melhora. Tem mulher que não sente absolutamente nada. Uma senhora falou aqui que está com Passou 63. assim, ó, na paz de Deus. Graças a Deus. Tem mulher que sente tudo. Todos os sintomas, do primeiro ao último. Do primeiro ao último. Por isso que ela precisa de ajuda mesmo. Sim, exatamente. Fala, Milena. Consegui ouvir 2 áudios aqui. Um deles é uma senhora de 56 anos. Ela diz que ainda menstrua todos os meses. E que a ginecologista dela falou que, inclusive, pelo fato dela continuar menstruando, ela pode engravidar. Isso é verídico? A mulher, quando ela está menstruando, significa que o ciclo e o ovário dela ali ainda estão funcionando. Ativos. Essa chance ela é pequena, mas essa mulher ainda tem chance de ter um ciclo que ela vai liberar a sementinha para gestação. Ovular. Aham. Outra situação é com relação à retirada do útero e do ovário. Uma outra ouvinte disse assim: retirei o útero, o ovário e foi feita a perínea, né? Aham. E todas as vezes que vai ter relação sexual, ela sente muita dor. Tem a ver o fato de ter, entre aspas, levantado a bexiga e talvez isso esteja ocasionando a dor? Quando a gente tira útero e ovário, se tirou os 2 ovários, a gente coloca essa mulher numa menopausa cirúrgica. Tirou os 2 ovários e aí os sintomas ficam muito mais intensos. Porque essa fase de transição nossa, o ovário vai falindo aos pouquinhos. Então a coisa vai acontecendo mais gradativa, sabe? Quando você tira cirurgicamente, às vezes a mulher já começa a ter todos os sintomas de menopausa ali
logo depois da cirurgia. Vem de uma forma mais intensa. A cirurgia do períneo, ela fecha, né, o canal vaginal. Aí, esse canal fechado e ressecado, porque ela entrou na menopausa cirúrgica, é a combinação perfeita para ter dor. E uma coisa importante, talvez as mulheres que estão aí na menopausa já tenham tido experiência de ter relação e rasgar o canal vaginal, de tão ressecada. Se tiver com esse desconforto, tem que passar por avaliação também, que tem como a gente melhorar isso. Muito bem. Então, perguntando se o peso influencia no ciclo menstrual das mulheres. Influencia. E muito. Porque na nossa gordura tem a conversão de hormônios femininos e esses hormônios bagunçam todo o nosso ciclo. Esses hormônios também aumentam o risco para câncer de mama, né? Aumenta crescimento de células na mama que podem ter câncer. Por isso que sobrepeso e obesidade é fator de risco para a gente ter câncer. Então, precisa cuidar. Inclusive, baixa a fertilidade também, né? Também. Tem mais dificuldade para engravidar. Sim. Perguntaram o nome da doutora, Débora Borges. Denise. Débora. Denise Borba. Denise com S, inclusive, Com S. né, doutora? Doutora Denise. Muito bem. Doutora Denise, a senhora atende aonde aqui em Sorriso? Na clínica Acolhe. Acolhe. A clínica Acolhe ou pelo SUS no AME? No AME, terça à tarde. Terça de tarde. Então, quem de repente conseguir com o médico pode pedir o encaminhamento para ali também, né? Isso. Pergunta se tirar o útero pode dar algum problema mais para frente. Ixi, essa pergunta foi muito ampla. Genérica demais. Mas assim, o que a gente tem que pensar na hora de tirar o útero? É uma cirurgia que, se tem indicação, tem que fazer. Às vezes a mulher tira por sangramento, ou por câncer, ou por alguma condição. Aí depois a gente vai cuidar para não ter intercorrência associada com a cirurgia. Vai acompanhando para saber se está tudo certinho. Isso que é o mais importante. Isso é o mais importante. Até qual idade precisa fazer consulta com o ginecologista? Na verdade, a partir dos 60 anos, seria muito bom que toda mulher conseguisse passar no geriatra, né? Mas o ginecologista, ele vai acompanhar essa mulher em todas as fases da vida. O geriatra também, além do ginecologista. É que a partir dos 60, é bom que o geriatra seja o gerente e o ginecologista ajude o geriatra. Entendi. Até os 60, é o ginecologista que é o gerente da saúde da mulher, né? Ela vai nos outros especialistas, mas ela sempre volta ali para o ginecologista. Então, depois só muda quem está à frente dos comandos nos tratamentos. Doutora, alguma mensagem, algo mais que a senhora queira deixar para as mulheres aí nesta sua passagem aqui pela Sorriso FM? Eu quero falar para as mulheres não silenciar as suas dores, os seus sintomas. Que a gente é acostumada a dar conta de tudo, mas tem como deixar a carga muito mais tranquila. E isso não é tão difícil quanto possa parecer. Não é difícil. Que legal. Muito obrigada, doutora, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento dividido aí tão generosamente com a gente aqui hoje. Obrigada.